E deu certo? Não deu certo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Instagram. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Instagram. Não é a primeira vez que isso acontece, que eu tenho que pedir pra outra pessoa começar. Ai, que Interessante. chateação. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo certo. Tá, eu consigo te ver, te Certo, escutar né? perfeito. Tá. Tá. As pessoas estão entrando. Ai. Uhum. Então, sabe que eu vi que é legal aqui colocar o tema, você já viu? Que é interessante? Tava tentando colocar isso, Já, não consegui. eu vou tentar colocar aqui. Vamos ver se eu consigo. Uhum. Peraí. Autoconhecimento e estilo. Tenta, eu vou escrever esse, tenta dar um pin nele, ver se vai. Hi, Anusha. Eu acho muito engraçado essas pessoas que têm que falar hi, né? Uhum. Ai. Tenta dar um pin na minha escrita lá. Oi, gente, que tá chegando. Vamos só. Só vou precisar que você, no final, grave essa live. Você sabe gravar? Nossa, já vai me ensinando então, porque eu tentei da última vez. Eu sei que é fácil, mas eu tenho medo só de perder de repente, sabe? Quando O link. você desligar a live, vai aparecer uma setinha tipo de download do seu Tá, lado, acho que é superior esquerdo. Daí você pede para tá. baixar antes de fazer o compartilhamento. Tá, eu tenho controle sobre fechar ou não, né? Então, se eu não fechar, eu já consigo gravar. Isso. Tá bom? Joia. Perfeito. Oi, gente. Então, vamos. Oi. Ai, tem que... vamos começar. Infelizmente, problemas técnicos no começo, mas deu certo. Estamos aqui. Vamos lá. Primeiro, aconteceu a mesma coisa que semana passada. Eu acabei tendo que iniciar a conversa pelo Instagram da minha amiga. Então Aham. vai ser engraçado, mas eu queria que a gente se apresentasse, né? Falasse um Tá. pouquinho sobre quem é você. Tá, e você Né? também depois, né? Já que a gente tá no meu Tá. Insta, assim, a gente tem algumas pessoas daqui do Canadá, mas as pessoas do Brasil de repente não te conhecem, né? E vice-versa. Bom, É eu sou a verdade. Maria Helena, né? Eu sou a Helena Vancini no Insta, meu nome é Maria Helena, eu sou psicóloga de formação e consultora de imagem, né? Formada pelo processo, pelo processo de dentro para fora, pela metodologia que eu aplico. E a gente está aqui para falar sobre a ferramenta, né, do autoconhecimento nesse processo como um todo. Então, basicamente, eu estou falando sobre a minha apresentação na parte técnica, na parte profissional. E aí eu brinquei com você agora, eu te mandei uma mensagem que aquela sua amiga, ela se apresentou falando da avó, né, da mãe. Uhum. Falei, gente, se eu for falar desse quem eu sou nesse processo, vai demorar quase os 40 Vai minutos. demorar. Então, vou me restringir a isso, assim. Uhum. Não, tá ótimo. Eu também vou me apresentar. Meu nome é Lina Gomes, eu venho de Florianópolis, moro aqui em Vancouver, agora em abril. Gente, é verdade, dia 23. A gente já vai fazer 3 anos de Legal. Vancouver, de Canadá. Uhum. Eu sou publicitária de formação, trabalhei muitos anos na área de marketing. E desde que eu me mudei para Vancouver, eu fiz uma transição de carreira e eu estou indo pela a mesma área que a Lena, como consultoria de imagem. E o meu foco na minha consultoria de imagem, normalmente, é ligado à parte da face. Então, eu tenho como foco maquiagem, face. Eu sou consultora de imagem dessa parte. Não, é dessa parte. Não, a gente ajuda em tudo, né? Uhum. Sempre tem que ver o indivíduo como Claro, como um tudo, todo. né? Mas eu tenho como especialidade a parte de maquiagem, cuidados com a pele e cabelo. Uhum. Sou visagista também, né? Uhum. Legal. E, bom, por que eu chamei a Lena pra gente conversar? Eu e a Lena, a gente sempre tem papos muito longos, assim, muito reflexivos, muito que a gente trabalha muito no nosso interior, não é à toa, né? Afinal, a Lena tem a formação na parte de psicologia e eu sou amante da psicologia mesmo, não exercendo, né? Ou não tendo estudo específico, mas eu sou muito... Meu gato, peraí, gente. Sou muito amante da área da psicologia e eu acho que principalmente para quem trabalha com consultoria ligada à imagem, não é à toa que eu trouxe esse assunto do autoconhecimento, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa base, né? De alguma forma, a gente está sempre escutando o outro. Então, primeira pergunta, bem técnica, né? O que é o autoconhecimento, Helena? O que a gente pode falar sobre isso? Então, dentro das nossas conversas, né, assim, para esse tempo, realmente, porque a gente tem um tempo limitado aqui para responder. Se for pensar num contexto mais filosófico, né, realmente se estenderia.
mas praticamente o autoconhecimento é um processo de, né, de conhecer e de perceber, né, é uma habilidade de perceber as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos desejos, né, como pessoa, nossos medos, né, e tudo que abrange realmente a questão da consciência, né. Então, é a percepção, né, é o processo de nos entender internamente, né, os padrões de comportamento, sensações, enfim. Num processo longo, é vitalício, né? É vitalício, Mas uma né? resposta breve seria realmente um processo, né? É uma habilidade, né? Uhum. Que a gente tem. O que você pode dizer assim que seriam sinais que digam que você precisa dar uma atenção maior para essa questão do autoconhecimento na sua vida? Uhum. Independentemente da gente levar para o lado moda, enfim, o lado imagem, né? Mas quando você entende que são sinais que seriam legais você trazer essa questão do autoconhecimento para sua vida? Claro, assim, já falando a questão do autoconhecimento, a gente adapta, né? A gente usa isso como ferramenta no nosso trabalho, né? Da imagem, Uhum. como consultora de imagem. Assim como eu te conheço, sei do seu trabalho, e eu sei que você valoriza também o autoconhecimento como uma ferramenta, né? De melhora, né? De acesso, né? A esse desejo de imagem, né? E o desenvolvimento de um trabalho mais autêntico, né? O autoconhecimento em si, né? Sinais que a gente pode perceber é quando pessoas têm, né, dificuldade de se expressar, ou então, assim, a constante necessidade de aprovação do outro, né? Ou insegurança para uma escolha, seja profissional, seja na área de carreira, ou então escolher um determinado acessório, ou então escolher, de repente, ter uma determinada opinião, né? A preocupação constante com o que o outro vai Com pensar. o outro. Então, certamente, é muito focado na minha necessidade de agradar o outro, né? De olhar para o outro, de sempre pensar no outro. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para essa consciência, né? Para esse despertar do que é necessário, do que é preciso para eu olhar para mim, né? E é olhar para dentro. Quando a gente fala de processos internos, né? De sensação, de pensamento, de medo, frustrações e padrões de comportamento, é tudo que vem de dentro para fora. Então, são essas percepções, tudo que foge do seu controle e que depois você pode, de repente, se arrepender, é certamente a necessidade de se conhecer, né? Desse controle emocional e tudo mais. E é engraçado como a palavra do conhecimento, no fundo, ela acaba sendo trabalhada. A gente vê isso de uma forma tão fácil nos lugares, né? Hoje em dia, é quase como, eu não diria se seria subutilizada, mas ela acaba tendo até mal utilizada, digamos assim. Eu vejo muita gente usando a palavra autoconhecimento para tudo, assim. Uhum. Eu concordo que sim, o autoconhecimento é importante no fundo para muitas coisas. Não é, se a gente for olhar para o lado da imagem, etc., a importância do autoconhecimento na consultoria, o autoconhecimento ele também traz a questão da confiança, né, da autoconfiança, de você se sentir mais segura, de você entender os seus limites, muitas vezes, de você perceber as coisas que te trazem uma sensação de mais segurança ou sensação de, bom, isso aqui realmente não tem a ver comigo, isso aqui realmente eu não gosto, então é melhor eu não me arriscar por esse lado. Ou ao contrário, não, eu me sinto mais aberta para tentar arriscar coisas agora. Você vai estar comentando sobre o delineado azul ou do batom vermelho, né? Então, eu acho que uma vez que a gente começa a trabalhar um pouco mais a questão do autoconhecimento, essa segurança, essa confiança acaba acontecendo e, de alguma forma, a própria imagem acaba passando isso para os outros também, né? Até acho que até eu mudei a postura aqui, porque acho que até a nossa postura desenvolve também, coragem, né? Desenvolve, assim, assumir quem a gente é. No processo, quando a gente pensa realmente nesse contexto, né? Da construção, no que a gente constrói na vida, né? A percepção de quem a gente é baseado no outro, porque a gente depende do outro para dizer quem nós somos, né? Até certo ponto, né? Nessa relação, na questão da mãe, do pai, enfim, seja lá quem criou a gente, né? Então a gente acaba sendo uma repetição né? Uma expressão do que o outro disse, né? Que nós éramos. Mas quando a gente consegue perceber que tem influência, mas assim, nós somos seres também, né, independentes disso. Então a gente precisa pensar
que é uma habilidade que realmente desenvolve coragem, né? Desenvolve resiliência, desenvolve essa habilidade de contar quem a gente é com coragem, né? Sem Uhum. medo, né? Com suporte realmente. Eu ia falar suporte, mas na verdade o nosso estilo suporta o que a gente acredita que a gente é. Sabe? Uhum. Para quem não sabe, assim, agora falando com a Nina, né? Antes de começar, eu mandei uma foto para ela. Falei assim, essa é a minha maquiagem de hoje. Pode? Uhum. Brincando, né? Porque é justamente isso, assim, é assumir quem eu sou, né? Eu gosto disso. Então, se o outro não me gosta, assim, a questão não é minha, né? É do outro. Então, o autoconhecimento te dá esse poder. Eu não vou usar a palavra empoderamento, porque eu pessoalmente não curto tanto, mas esse poder de coragem, de contar quem eu sou, né? Com coragem, com E autenticidade. você falou uma coisa muito interessante que eu acho que a gente vai voltar, inclusive, o que eu tenho trabalhado muito, que é a questão da imagem como forma de expressão, que é o que você acabou de falar, o contar quem... É uma forma que a gente tem de contar quem nós somos, né? Então, eu acredito muito que quando a gente trabalha o processo de autoconhecimento, o processo todo de autoconhecimento dentro da consultoria de imagem, no fundo, lá no final, é para facilitar esse processo de como você quer se expressar no mundo e que história você quer contar pela imagem. Acho que uma vez eu até mandei para você, a primeira vez que eu vim para o Canadá eu fui para Montreal e eu fui no Museu da História da Moda. Sim. E aí existia um adesivo colocado no chão que comentava, né? Tinha uma pergunta. É, como você, eu não lembro exatamente a frase, mas assim, como você conta a sua história? E aí nós vestimos a nossa história. Então, Isso te né, marcou, né? Eu lembro que você comentou marcou isso, assim. muito. Desde que eu vi essa frase, inclusive acho que ajudou muito no meu processo de transição de carreira, porque eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Eu acho que a gente veste, a gente se mostra com cabelo, se veste, usa maquiagem, coloca o sapato contando uma história de alguma forma, né? Então, Sim, sim, e para sim. isso depende muito, realmente o autoconhecimento, ele é muito importante nesse caminho, né? Sim, é muito legal, assim, quando a gente fala que é libertador, é simplesmente uma ferramenta de informação, né? Quando eu falo da minha maquiagem para você, eu sei do que eu gosto na minha maquiagem, eu sei do que eu gosto no meu, né, na vestimenta em si, porque lógico, né, gente? Se o autoconhecimento é uma situação, é uma ferramenta, é um processo que é vitalício, né? E a gente está sempre em constante mudança, essa constante percepção, né? E a gente também falou sobre isso, falando em dados, né? A gente pode pensar que, eu tinha comentado com você antes também, né? Que essa psicóloga americana, o nome dela é Tasha Eurich. Ela comenta nos estudos, né, que 95% das pessoas acredita que tem um autoconhecimento, mas dentro desse número, né, somente 10% realmente se conhece. E é lógico, eu posso me incluir nisso porque a gente está em constante processo de se conhecer, né? Eu posso marcar, talvez, na minha vida e dizer que eu comecei na terapia ou eu comecei em algum outro momento, enfim. O nosso trabalho de consultor, né, de imagem, ele pode ser um marco na vida das pessoas para essa ferramenta, né? Para esse desenvolvimento. Então, é importante considerar que tem diversas formas, né, e caminhos de se conhecer. E trazendo isso para o estilo, trazendo isso para a imagem, é lógico que o modo que a gente se veste, né, que a gente se adorna, é dentro do que a gente acredita, né? A gente se veste e se adorna do que a gente acredita. Então, traz os nossos valores, traz as nossas crenças, traz a nossa história. Então, não tem como repetir o outro, né? Precisa ser de dentro para fora. E por isso que até o nosso processo de trabalho acaba sendo até, eu não sei se eu acredito que é muito diferenciado de muitas, né? Eu acho que eu queria que você contasse um pouco o seu processo, ou enfim, pudesse falar alguma coisa do processo de escuta mesmo, porque eu acredito que o nosso trabalho é muito próximo com relação a isso. A gente estava até conversando antes, enfim, e eu percebo que o meu processo, apesar de ter os steps, né, de a gente ter como se fosse as fases que a gente passe pelo processo, cada cliente acaba entregando uma coisa diferente. Então, no fundo, a gente vai sendo flexível, a gente vai entendendo, não, a gente precisa passar um pouquinho mais por esse step, mais tempo do que esperava, ou trazer o step que era lá no final, ir para frente, e a gente vai entendendo, ou talvez precisa repetir de novo daqui a algum tempo, enfim, cada cliente traz uma necessidade diferente.
E eu acho que é por isso que nós duas, a gente tem um pouco de dificuldade de ser colocadas em caixinhas, né? Tipo assim, olha, como eu falo, quando as pessoas perguntam, né, como é que é, o que que Aham. passa, etc. Então é muito Qual é a difícil da próxima gente falar, etapa, né? né? Só pra começar, Eu acho muito legal você falar assim, talvez eu não responda a pergunta da questão da escuta, mas assim, pensando na imagina. estrutura de um serviço, né, a gente precisa ter para orientar o outro, porque nós sabemos que o nosso trabalho é de facilitadoras, né? A gente guia o outro nesse processo. É importante ter começo, meio e fim, né? Porque é instrução, nosso cérebro precisa dessa instrução, mas a gente também reconhece que o movimento é do outro, né? A percepção é do outro. E assim, você tem muito conteúdo para entregar, só que talvez eu não esteja pronta para receber tudo isso. E o Exato. autoconhecimento é muito rico para o consultor, né? Na verdade, é inevitável, né? E é fundamental que a gente tenha essa percepção, porque eu sei separar o que o outro pode, né, receber agora ou não, e assim, e também separar a questão da transferência, né? Porque a gente está falando da relação de seres humanos, né? Então, essa transferência, ela é um mecanismo de clique, assim, né? De identificação, que é necessário acontecer em qualquer relação, né? De médico para o paciente, né? Do consultor para o cliente, do psicólogo para o cliente, né? Entre amigos, enfim. E então, assim, mas a gente reconhece o nosso processo talvez diferenciado, né? Do tradicional, tá? A gente não tá falando de melhor ou pior, mas assim, do tradicional, Não, claro. porque por essa percepção, né? De que o outro tem o processo dele e que são coisas. A gente vai trabalhar com a subjetividade, né? A gente não vai trabalhar só com técnicas. Então, É isso é muito verdade. importante, né? E a gente não pode esquecer que, querendo ou não, todo mundo que passa por trabalhos de consultoria de imagem, ainda mais nós mulheres, com tudo que eu acho que a sociedade, enfim, muitas coisas envolvidas, a gente acaba ficando num lugar meio de vulnerabilidade. Então, a forma como a gente tem que trabalhar o outro, né, ou realmente essa escuta, etc., realmente sempre com muito cuidado, porque a gente está falando de coisas físicas, né? A gente está falando de. E essas coisas físicas trazem um trigger de coisas, né, que vem realmente do passado, que a gente não sabe o passado dessa mulher. A gente, por mais que a mulher tente contar o que, né, a gente tente entender aquela pessoa, tem coisas que realmente não são, né, a gente não chega tão fundo. Mas eu não sei você, mas eu já, clientes minhas de chorarem, sabe, de liberarem alguma coisa quando a gente toca em alguns assuntos que para a gente pode ser muito simples, por exemplo, vamos falar sobre, no meu caso, né? Vamos falar sobre os seus cuidados da pele, quais são as suas principais concerns, né? Que seus principais, esqueci a palavra em português agora, Hum. preocupações com Sim, relação, com relação ao dificuldades, né? cuidado Os da pele, struggles, aham. dificuldades e tal. E aí, às vezes, a pessoa vai falar alguma coisa, por exemplo, ela ligada à espinha, e aí ela lembra tudo que ela passou na adolescência, tudo que teve, as manchas e tudo que isso acaba trazendo, né, num processo de juventude, enfim, o que for. E aí a pessoa se abre, a pessoa chora, enfim. Então, eu acredito muito que quando essa outra mulher que está junto com a gente, ela está numa situação um pouco de vulnerabilidade, sim. Então, a gente tem que ter muito essa questão de escuta, empatia, entender como a gente vai trazer esse processo de autoconhecimento com ela, sem causar, né, nenhum outro tipo Danos, de né? dano, Sem causar. talvez, né? Sério, certamente. Uma das coisas, assim, que eu comecei a perceber é que uma consultoria, né, completa, quando eu falo da consultoria completa, do serviço completo, não é completo de plenitude, não, mas assim, do início ao fim, né? Tem pessoas que contratam nossos serviços, né? Tipo, ou a montagem de looks, ou então, como eu falei, do Só um pedaço, visagismo, né? Eu né? quero entender a questão do meu adorno, do meu contexto de rosto, enfim, né? Que você traz isso muito bem no visagismo, explicando realmente a parte da personalidade, que é super e é muito enriquecedor, né? Independente do quanto eu me conheço, a gente está sempre se conhecendo mais. E foi isso que eu realmente identifiquei, né, no atendimento com você. E eu consigo perceber, assim, que por que o autoconhecimento é uma ferramenta necessária, né? E fundamental para um resultado autêntico. Porque não tecnicamente, a gente pode sim pegar referências técnicas, todo mundo pega no Google, gente, né? Coloração pessoal, enfim, Material né? que não Combinações falta hoje em dia, né? monocromáticas, o que fica bom para um tipo de corpo ou não, mas assim, um trabalho personalizado, considerando a sua história,
ele só pode existir através de uma escuta, de uma consideração, que é um trabalho humanizado, né? Então não tem como separar as duas coisas. Então, trazendo o autoconhecimento para o estilo, é basicamente isso, né? Tem muitos clientes que vêm, a gente pode trabalhar assim, por exemplo, com referências visuais, para entender em que ponto que aquela cliente também está, de identificar o que gosta. Mas assim, repito, né? A influência, né? E a inspiração, ela precisa ser interna. E ser interna é entrar em contato com isso, né? É realmente pensar sobre isso, trazer de dentro para fora. E pode até ser usado, né, pelo estímulo, talvez, de uma questão visual, de uma questão estética, né? Por exemplo, você pode trabalhar com diferente cor do batom, eu posso trabalhar com diferentes formas de coisas, porque ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas podem reclamar, talvez, de tempo para se vestir ou tempo para se maquiar. Sim. Mas o mesmo tempo que eu gasto, né, para vestir uma calça jeans, eu gasto para vestir uma saia florida. Entende? Então, assim, a percepção de que eu posso trazer de diferente, né, em mim, vem dessa tentativa, né, desse treinamento, desse olhar, que é você com você, né, que é você no seu tempo, né? Então, considerar isso é importante. Uma vez eu vi uma frase, até tenho tentado usar ela às vezes, que é: a beleza está entre você e você, né? Então, é um assunto que é seu com você mesma. E aí, é o que, de novo, acho que voltar à ideia de realmente que somos facilitadoras nesse processo, que a gente é meio que um guia nesse processo. O nosso papel acaba sendo trazer informações, trazer técnicas, trazer dados que possam ajudar aquela pessoa a depois formar uma ideia dela mesmo, né? De o que ela entende como beleza para ela, como estilo para ela, como moda para ela, como maquiagem, como cabelo, como imagem, né? E Sim. tudo mais. Então, eu acho que isso é muito legal do nosso trabalho, de não é sobre trazer regras, né, sobre o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, e sim como, olha, aqui está o universo, aqui estão informações, coisas que possam te valorizar, coisas que talvez não te valorizem tanto, mas que podem ser usadas no momento que seja necessário na sua vida. Por exemplo, tem gente que tem uma imagem muito infantilizada, por exemplo, um rosto que é considerado muito juvenil, mas a pessoa tem um cargo de gerência onde só tem homens, uma mulher que é dentro de uma empresa, né, 100% ou 90%, vamos dizer assim, majoritariamente masculina, homens mais velhos do que essa pessoa, que trabalha com dados. Então, agora é o momento de fazer você utilizar ferramentas que vão te dar essa percepção de que você é mais velha, que o seu rosto A desenvolver essa mais imagem, né? Essa necessidade visual. Acho muito então, legal por isso você que não tem o certo e errado, a necessidade do cliente, né? É. Eu acho legal você falar isso. A gente podia até assim pensar na diferenciação, né? Do que porque o autoconhecimento ele vai englobar isso, né? Ele realmente é tão amplo que a gente tem que falar, por exemplo, quando eu penso no significado do que é a moda, né? Nesse processo, do que é estética no seu processo, do que é cada ferramenta, né? Para o desenvolvimento desse trabalho. No caso do estilo, a gente pensa a moda como tendência, né? Eu penso em cores da moda, eu penso em calças que estão, né, em alta, enfim, né? O estilo é você, é o modo como você faz aquilo, né? E o estilo até na maquiagem, é o modo como eu faço, é o modo da Maria Helena simplesmente, né? Usar, certo ou errado, né? Bonito ou feio, mas assim, não cabe, não é essa questão desse julgamento, né? E a imagem é essa necessidade visual. Por isso que é interessante. Ontem escutei uma profissional falando sobre isso, assim, né? A consultoria de imagem, em algum tempo, era assim para artistas, era para pessoas que queriam e precisavam da imagem, né? Para esse poder, para esse local, para essa função. Mas hoje em dia, né? A consultoria de imagem, graças a Deus, é uma coisa tão acessível, porque é para todo mundo, né? Porque todo mundo tem uma imagem, todo mundo tem um estilo, né? Então, é subjetivo, é pessoal e é para todo mundo. Isso é muito legal. E, voltando à questão do autoconhecimento, também a importância, como você falou, é vitalício. E a gente está sempre em mudanças, né? Então, realmente, quanto mais você se conhece, você vai entendendo, inclusive, que essas mudanças estão acontecendo e você precisa evoluir junto com essas mudanças. Então,
sabe? Aquelas pessoas que acabam, por exemplo, usando sempre a mesma roupa de praticamente quando era adolescente, sabe? Um, ou usando a mesma maquiagem, o mesmo corte de cabelo desde quando era muito jovem, depois. Uhum. E não tô falando sobre velho, ou assim, jovem Sim, ou velho, tô dizendo assim, sobre mudanças mesmo, que talvez não combina mais com aquela pessoa. Ela não se reconhece mais no espelho como daquele jeito, mas ela não consegue se livrar dessa, né, que é um seguro, é um pouco seguro, sim. né? Você sempre se viu daquele jeito, você sempre se reconheceu daquele jeito no passado, por que não manter essa mesma coisa, né? Dessa Então, repetição, né? Você falando disso, eu lembro do topete, assim, né? Era uma coisa que talvez há 6, 7 anos era uma coisa, tem até amigas aqui que talvez vão concordar com isso. Porque eu me reconhecia naquilo, né? Lá naquele momento, assim, o topete me representava, me dava uma força, eu gostava daquilo, né? Minha família sabe disso. Mas, assim, depois foi tão interessante, foi naturalmente, né? Você talvez compartilhe desse sentimento, porque viver aqui, né? Tem tanto, a gente passa por tanto do início até hoje que acaba que o topete já não tem mais essa função, né? Engraçado, outras coisas, teu cabelo já muda, né? Lógico, tem questão social também, né? De como os outros, as canadenses se vestem, como a gente se vê é nisso, enfim. verdade. O ambiente, né? Aí a minha amiga tá O rindo porque ela externo. sabe que é a minha amiga do topete aí. Que bom. Ah, O ambiente tem muita influência, né? Então, realmente, quando você muda de país, muda de cidade, você também começa a se reconhecer como outra pessoa, porque você começa a ter influências diferentes também. Então, e tá tudo bem, não é que você vai se tá, tudo bem. tornar outra pessoa, mas é que faz parte dessa evolução. Aham. E você falou do topete, no seu caso, o meu caso é o cabelo, né? Também. O cabelo é muito engraçado, né? O cabelo é uma parte muito importante desse processo de autoconhecimento, inclusive. Então, hoje em dia eu tenho cabelo mais curto e eu relutei anos da minha vida para ter o cabelo curto e tem muita coisa a ver, lá vem de trás, né? De família, etc. Mas eu Uhum. relutei anos de me ver com cabelo curto. E agora eu tô desesperada por conta do Covid, da pandemia, que a gente não pode ir lá no salão de beleza cortar o cabelo. E eu não tenho Aham. coragem, porque meu cabelo curto é diferente de cabelo longo, né? Existem certas técnicas para você deixar o cabelo certo. E eu tô Aham. aqui desesperada querendo contar, porque hoje eu me olho, quando eu me olho o cabelo comprido, já não sou mais eu também. Eu já não me reconheço mais no cabelo comprido, entendeu? Eu já estou em um Uhum. outro momento da minha vida. Significa que eu vou passar até os 100 anos de idade desse jeito? Não. Então, Talvez eu volte em algum momento o cabelo longo, porque a gente estava até uma vez falando sobre os arquétipos, né? Enfim, uhum. coisas que me influenciam. Então, não, talvez eu volte o cabelo, talvez eu volte o cabelo da cor natural, o cabelo mais escuro, talvez não, eu pinto ele de rosa de novo. Mas Uhum. assim, hoje eu me olho, eu relutei tantos anos da minha vida para não ter cabelo curto, agora o que eu mais quero é cabelo curto, sabe? É o que Sim, mais me representa. sim, sim. Então, Sim. E essa representação nem sempre é consciente, é só uma sensação, né? E voltando ao é, autoconhecimento, é só isso, só você perceber, né? E escolher realmente, né? Quando você tem essa percepção, é escolher o que você sente, né? Ah, eu sinto isso, eu gosto do cabelo curto, me fez lembrar isso, né? Me deu, sei lá, me deu uma coragem maior, me senti dessa forma e de outra. A habilidade, a capacidade que a gente tem de identificar isso, né? Fala do quanto a gente se conhece. E isso é, é nesse processo. E conhecimento só vem através de reflexão, só vem através de exercícios, né? Não vem do outro para mim, né? Podem vir é, técnicas, podem vir perguntas, mas a resposta tem que informação, vir da né? Pode gente, ser né? isso, exatamente. Você falou, é isso mesmo. Acho que as informações podem vir do outro, né? Como a gente tem a questão da facilitação com relação a isso, Uhum, mas a resposta e a ação, ela sempre será sua, né? Então, você falou de a questão da escolha. Então, por exemplo, hoje é uma escolha minha ter o cabelo curto e é uma ação minha. Hoje eu decidi realmente cortar o cabelo também, porque a escolha ela já vem de um tempo por conta de todas as reflexões, de coisas que já passando, mas demorou quase um ano para eu realmente cortar o cabelo, no meu caso, entendeu? Então, o processo de entendimento, de autoconhecimento, o processo de reflexão, o processo de escolha e o processo da ação. Isso tudo foi, de novo, um processo, foi um tempo, uhum, sabe? uhum. Então, por isso aquela questão também que a gente comentou outros dias de não vai ser um dia que você vai fazer a mudança, né? Não existe Não. uma mudança de um dia, existe talvez uma ajuda, enfim, mas não, a mudança real ela não vai ser no dia, vai ser por um dia, né?
Com certeza. Eu tenho uma pergunta para você sobre isso, né? Na questão do autoconhecimento no cabelo. Como é que você vê isso nas suas clientes lidando com a dificuldade? Por que eu pensei isso agora? É tão interessante. Às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de usar qualquer coisa, mas é só um passo, que é o treinar. É só o experimentar, né? Nem treinar, né? O treinamento vem depois da experiência. Mas a experiência, se colocar naquela situação, vou colocar uma calça, uma mom jeans, eu vou colocar uma calça flare, alguma coisa do tipo, né? Quando a gente pensa na estética e na experiência, porque a experiência vem dessa exposição à situação. Como você trabalha isso com relação à definição do cabelo? Porque se a pessoa nunca tentou, né? O cabelo não dá pra simplesmente, vou cortar curto pra ver como é que eu me sinto. Não, mas E assim, vai crescer como do é que nada. você lida com isso, com essa dificuldade de mudança? Porque eu sei que é muito mais difícil eu cortar um cabelo curto do que experimentar uma calça que eu nunca experimentei, Sim. né? Então, isso é muito interessante porque o meu processo, ele mudou com o tempo, né? Então, eu iniciei a consultoria criando um processo onde existia uma etapa, digamos, obrigatória, não é obrigatória, mas assim, digamos que ela já fazia parte do pacote quando a pessoa comprava a parte de corte e mudança de cabelo. Com o tempo e passando por experiências, etc., eu fui entendendo que realmente não, na verdade, é difícil manter como parte. Hoje eu vendo como algo extra. Por quê? Exatamente por esse processo. Nem todas estão preparadas para chegar no momento da mudança do cabelo. Porém, uma coisa muito curiosa, 95% das pessoas que me procuram, elas me procuram por conta do cabelo, mas nem sempre elas estão preparadas para a mudança acontecer, para a parte da ação. Elas estão realmente quase procurando por aquilo que a gente também já falou uma vez, que é o processo de validação do que elas estão pensando ou refletindo ou querendo, entendeu? Então, hoje, o meu processo de análise do perfil, esse processo de visagismo, o processo de autoconhecimento, esse processo de escuta, é um processo mais longo. E eu dou todo, de novo, a base, eu facilito. Então, eu dou informações, eu coloco sugestões de cabelo, olha, por tudo que a gente já entendeu sobre você, etc., tudo que a gente já conversou, aqui está uma opção, aqui está a segunda opção, e aí tem um processo em conjunto, nunca a decisão é só minha, é um processo em conjunto de, olha, eu acho que a cor tem que ser, poderia ser essa, acho que o corte poderia ser esse, a textura, a forma como você vai trabalhar vai ser assim, assim, e aí a pessoa decide se ela quer ir para frente ou não com esse processo. Se ela não quiser agora, tá tudo bem. Faz parte disso. Talvez ela me procure daqui a um ano, de novo. E talvez você queira rever. Eu gostava daquele cabelo que você me passou, mas olha, tem acontecido isso. O que você acha? E a gente vai rever esse processo. Então, mudou. Antigamente fazia realmente parte do pacote e agora, hoje em dia ele é um extra. Existe a parte de informação, então eu realmente dou as sugestões de cabelo para aquela pessoa, mas a parte da ação específica ela não faz mais É um serviço parte isolado, então, É né? isolado. Tá, pode fazer parte do Porque, processo ou não. no Entendi. fundo, o cabelo é a parte mais, eu não sei se a palavra é importante, eu acho que na parte mais, não é a mais importante, mas é a de mais peso, talvez, com relação à ação. Porque é o que você falou, depende da experiência, da prática, isso tudo não é simples. Você simplesmente vai cortar o cabelo, vai mudar a cor dele, vai, Claro. né? Enfim, E o também é pro cabelo momento, né? De novo, assim, porque tem duas, pelo menos eu escuto às vezes. Travou, percebi, travou. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que que é. Como fazemos com o desejo de deixar o cabelo ficar naturalmente branco? Tá. Vamos responder isso daqui a pouco. Então, essa questão do cabelo e qualquer outra mudança, né? Eu já escutei de clientes assim, quando eu sugiro alguma coisa e a pessoa já vem, não quero fazer isso, eu não gosto, já sei como é que fica. Eu posso escutar isso de duas maneiras, né? Como uma resistência ou simplesmente como uma sensação de ela já se conhece, ela já sabe que funciona ou não. Quer dizer que ela nunca vai usar isso na vida? Não, não quer dizer isso. Mas para aquele momento, isso é muito importante deixar também. Não só deixar claro, mas assim, para as pessoas entenderem que o processo, né, de consultoria a gente pensa para o hoje, né? A gente pensa no agora, no corpo de agora, né, no desejo de agora. Um desejo que talvez você pense, né, que é o que você quer, por isso que a escuta é importante. Voltou a funcionar então, Ana? Só dá um ok Voltou a aí pra funcionar, gente. gente.
Acho que sim. Não sei, Então, assim, a consultoria, o nosso trabalho, ele é focado no hoje, né? No corpo de hoje, no cabelo de hoje, né? Nesse desejo de hoje, né? Lógico, a gente considera, sim, essa história, porque o significado disso, né? Vem de uma construção, vem das relações, mas é trabalhar com isso hoje, né? E isso no estilo, isso em tudo na consultoria como um todo. Porque a gente volta de novo àquela questão de o que você quer expressar para o mundo. E essa questão do que você quer expressar, ela muda realmente. Então, ela tem momentos, às vezes você realmente é para o hoje. Então, assim, hoje você quer expressar isso, hoje a gente vai trabalhar isso. E não significa que. E o cabelo entra nisso, porque não significa que ele vai se ser aquele formato, aquele textura, aquela cor, etc., vai se manter depois de um tempo, realmente. Sim. Como a gente fala de evolução, talvez tenha que ser revisto esse processo. Uhum. Mas é engraçado quanto a questão no cabelo é sempre uma questão, entendeu? É sempre algo importante, sabe? É a primeira coisa também que a gente mostra, né? Assim, eu acredito. O cabelo tem um significado grande, né? Assim, psicológico, tem um Aí a significado gente ainda pode até fazer uma live só sobre isso. Que a gente ia falar sobre estilo, assim, né? Mas o cabelo traz nisso, né? É muito legal. Vou voltar só a questão da definição de estilo para alguém que chegou depois, ou enfim, para a gente focar, talvez, se quiser fazer alguma pergunta, e quem tiver pergunta também sobre esse assunto, né? Autoconhecimento no estilo, por favor, pode trazer para a gente. Quando a gente pensa no estilo como um modo de fazer, né, é uma somatória do que é uma somatória das coisas que eu aprendi, né, de como eu vi. É uma combinação realmente, né, do que eu escutei como estilo, do que eu entendo como estilo, do que eu gosto, né, no meu estilo. Então, ele é individual. Embora tenha definição de alguns estilos, que eu acho importante citar isso aqui, a questão dos 7 estilos universais. Eu citei, falei sobre isso ontem, né? É uma teoria, ela é importante pra gente, porque a gente reconhece, por exemplo, o cabelo de uma mulher mais sexy, o cabelo de uma mulher romântica, o cabelo de, né? São basicamente estética, basicamente um elemento visual, né? Que é super rico para as mulheres que não conhecem as definições. Mas, de novo, né? Considerar a subjetividade do cliente é perceber que o que é romântico para mim vai ser diferente do romantismo para você. Exato. Dos e aí básicos. Também o autoconhecimento. Totalmente. Eu aprendi isso no dia que eu fui falar com uma cliente, ela falou assim: eu sou básica, porque todo mundo no Canadá é básico, né, gente? Todo Quem mundo é concorda, básico. levanta a mão, né? A gente se torna realmente básico no contexto comparado com o básico no Brasil, né? E porque a gente está num contexto diferenciado. E aí, quando ela falou, eu sou básica, aí ela abriu o armário, tinha muita blusa de coraçãozinho, de florzinha, sabe, do transparência, do babado, da renda. Eu falei, gente, ela é básica para quem, né? Que básico é esse? Então, não dá para simplesmente taxar o básico, né? Enfim. Então, meramente, os 7 estilos universais, eles são para dar essa orientação, né? Mas o estilo, quando a gente pensa no autoconhecimento, é realmente pesquisar, é conversar com essa mulher, é entender a história de vida, como ela sempre se vestiu, qual o contexto que ela está. Porque a gente vive isso aqui, né? A gente lida com a função do nosso estilo para onde a gente está hoje, no contexto que a gente vive, a profissão que a gente exerce, né? E a imagem que a gente precisa, como você comentou aquela hora, de uma mulher num escritório, numa mulher que precisa de uma certa autoridade, enfim, né? De uma diferenciação ou até de uma igualdade com quem está em volta, a gente pensa na questão visual. Então, moda, estilo e imagem são coisas diferentes, né? E o autoconhecimento é essa ferramenta para identificar essa necessidade do cliente. Isso é perfeito. O que você entrou realmente para as pessoas entenderem a diferenciação do que é moda, do que é estilo e do que seria a imagem como um todo. E eu também fiquei pensando em enquanto você estava falando, também esse processo de autoconhecimento, ele envolve uma parte, porque o processo de autoconhecimento não significa que vai ser simples, né? Ele pode se tornar uma coisa muito feliz lá no final, né? Sabe, passar por esse conhecer, mas ele é muito doloroso normalmente. Sim. Ele é muito, né? Porque você normalmente, eu falo isso porque você falou agora uma coisa muito interessante. Fulana, às vezes olha e se vê como básica. E quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, os sinais, né? Os arquétipos, ou o que for, isso aqui é de uma pessoa romântica, a pessoa olha, mas como assim? Eu não sou romântica, mas existem
como você falou, várias coisas que envolvem isso. Qual é a sua percepção do romântico, primeiro Exato. de tudo? E o que é visto como romântico, como, sei lá, no geral, como um todo. Então, aí o que eu falo da dor é que é aquele negócio assim, como assim? Eu não sou isso. E aí algumas pessoas, elas bloqueiam, né? Quando elas ouvem uma palavrinha que de repente para elas, ups, bloqueou ela, sabe? Não, mas Sim, então acho que eu não quero me conhecer mais, sabe? Então acho que sim. eu não quero mais saber sobre mim, porque eu não Sim, sou essa pessoa, exato. né? E isso é interessante quando a gente de volta a questão da escuta, né? É É, saber o momento de dizer certas coisas, porque a gente pode interromper um processo, né? Baseado, por isso que o autoconhecimento vai para os dois lados, né? Quando eu me conheço, eu consigo separar o que é meu, o que é do outro, né? Eu consigo perceber, né, como que o outro me vê e assim nesse contexto como um todo, né? Como consultora, a gente precisa entender isso, assim, né? A forma de abordagem, porque lembra da nossa conversa mais cedo, né? Não é o que a Nina diz, é como eu escuto o que a Nina diz, né? isso. Eu nunca usei batom vermelho, imagina, eu vou usar, aí você fala, não, ficaria bom, né? Te valorizaria. Aí eu falo, a Nina mandou eu usar. E não é É, a Nina mandou eu usar, né? Porque a gente não tem autoridade realmente, a gente não tem é, autonomia sobre isso, né? E é importante a gente identificar também que tem clientes que vêm com essa, como já tive, você usaria? Você acha bonito? E voltar à pergunta, você usaria? Você acha bonito? Porque não é sobre mim, né? Não uhum, pode ser sobre mim, porque a consultoria não é para mim, né? Não é sobre a minha história, não é é. sobre o que eu acho, né? Então, identificar isso é muita maturidade também nossa, né? De achar. É muito difícil. Na verdade, assim, o nosso trabalho, eu acho que ele vai muito mais pro lado psicológico, no sentido assim de ter esse cuidado, não que ele seja um trabalho psicológico, mas assim, eu acho que tem que ter essa visão de cuidado realmente, de escuta, do que só, sabe, sair colocando regras, ou que não é, né, também, mas Não é. assim, sabe, informação dada e tal. Porque isso eu fui aprendendo realmente com o tempo, só com experiência eu fui entendendo que realmente, é o que eu falei agora, uma palavrinha pode bloquear a pessoa, sabe? Uhum. Pro resto do processo, e é o que você falou, é o que ela escutou de mim, não necessariamente o que eu Disse. quis falar, ou no caso de mandei algo, ou falei que era desse jeito e tem esse ponto, mas a pessoa escutou daquele jeito, e aí, né, daquela bloqueada. E aí a gente tem que entender e perceber isso na hora e saber os limites, né? Saber até onde você pode com isso ou não, né? Ou Uhum. como. Mas tudo bem, porque até tem umas pessoas que me perguntam quanto tempo leva o processo, né? Isso acho que deve Uhum. acontecer com você também. Uhum. Então eu sempre coloco uma média que seria o caminho, digamos, ideal, né? De Uma início, ideia. meio e fim, né? Pensando assim que De tem início, realmente, meio e né, fim, as exato. etapas, né? Porque elas têm segmento, tem que acontecer, É. teoricamente. Só que, por exemplo, realmente demora, às vezes depende de uma sessão para outra, a pessoa e eu também tem que ter um tempo de reflexão, de análise, de entendimento de tudo que passou naquela sessão, sabe? Para conseguir ir para um outro passo. Uhum, E principalmente no caso, voltando agora à parte de cabelo, muitas uhum, vezes algumas pessoas elas têm um processo diferente. O quanto antes elas chegarem para o processo de ação de corte do cabelo, por exemplo, ou de mudança do cabelo, melhor. uhum. Outras realmente elas vão demorar mais. A gente precisa, talvez aquele processo que é para demorar um mês, vai demorar 2 meses e meio, entendeu? Porque Sim, ela precisa passar por um processo diferente. Então, sim, sim. Você me fez lembrar uma outra coisa agora, Nina, interessante, assim, que também o autoconhecimento nesse processo do cabelo, por exemplo, né? Às vezes a pessoa está preparada, já quer, já sabe o que quer, vou colocar, já é, sabe o que quer, né? Tem uma frase de Sócrates muito engraçada que fala: quem sabe de mim sou eu, né? Mas duvido disso, assim, porque a gente pensa que sabe, né? A gente tem realmente o nosso saber na consciência, mas quando a gente lida com outras questões, né, inconscientes, não sou psicanalista, né? Mas eu sou uma ex-amante da psicanálise, então assim não dá para eu desconsiderar, é inevitável que eu ignore o conhecimento que eu adquiri nisso, mas a percepção do que a gente acha que a gente quer, né? Quando o cliente traz isso, é, escutar, é entender, joia, mas assim, tá pronto para isso? Vamos ver aonde vai, né? Até onde vai essa questão desse saber, né? Dessa certeza nessa imagem, nessa certeza desse cabelo, enfim, né? Dessa roupa e tudo mais. Mas enfim, eu acho que eu perdi a linha de raciocínio, que eu vou dar um exemplo, mas eu volto nada. nela daqui a pouco.
Não, eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa conhecida no Brasil, né, no Brasil, que é a Juliana Góes, que é uma Uhum. influencer que eu amo muito, a Juliana Góes. Eu amo porque eu meio que participei entre aspas, né, participei, não participei, eu acompanhei o processo dela de mudança de interna para externa, né? E ela chegou no momento da parte de todo esse processo, foram anos de autoconhecimento, terapia, análise, yoga, meditação e tudo envolvido, né? E Uhum. ela chegou no momento que um dia ela postou um vídeo quando ela cortou o cabelo dela, tipo, eu vou falar do arquétipo da Joana Dark, que é realmente o cabelo curtinho, né? Realmente aquele pixie, aquele cabelo Joãozinho para algumas pessoas, que cada um coloca um nome diferente, mas ela cortou, Aham. quase raspou o cabelo, sabe? De tão Adorei a curto, foi definição. super. É, Não. mas cada pessoa coloca de um jeito, vê, né, simboliza de uma forma. Mas, e eu lembro que eu tinha cabelo, não, nessa época não estava tão longo, mas ela já teve cabelos muito longos e tudo mais. E aí, quando ela foi falar sobre o processo dela, ela não foi atrás de qualquer cabeleireiro, não foi assim, eu fui no salão, fui lá e cortei e pedi para cortar desse jeito. No caso dela, ela passou pelo processo de visagismo também. A pessoa o lugar que ela escolheu, tem uma forma de lidar completamente diferente com mudança de cabelo. Uhum. Então, ela comentou, né? Hoje eu cortei, hoje foi o momento da ação. Mas ela já estava com esse processo há muito tempo, que ela encontrou uma profissional que conseguiu entender, né, isso. Então, foram algumas uma conversa de não sei quantas horas. Ela passou o dia no salão, para você ter uma ideia. Não foi, né? E aí, para chegar na decisão de chegar naquele corte, e aquilo mudou boa parte da vida dela depois, mas não porque foi o corte que mudou, mas todo o processo chegou naquela ação que foi meio que um ponto de ruptura, né, dela. Sim, sim. E eu já tá deixando o cabelo crescer de novo também, mas de outra forma, enfim, foi outros, mas ela queria passar por aquele momento, aquele processo de se ver daquele jeito. Então, eu acho que o que eu queria falar nesse sentido é realmente a identificação com o profissional que vai te ajudar a passar por esse processo, o cuidado, e que tá tudo bem se demorar, mas também tá tudo bem se você, assim, não tem certo e errado de novo, tá tudo bem se você perceber que é assim que você quer fazer e Uhum. você quer colocar esse impulso e fazer essa mudança logo, sabe? Uhum. Mas é sempre legal, se possível, ter essa profissional do seu lado Uhum. que vai poder guiar, entender da melhor forma, né? Sim. Você falou da confiança, mas essa relação é de transferência também, né? Assim, quando eu confio em você, né? Essa transferência, né? Porque é a parte saudável, né? Da relação de confiança. E é necessário, né? Acontecer para que aconteça o processo, né? De forma positiva, de forma que traga resultados, né? Então, Aham. é importante a gente saber identificar isso também. Tanto quando a gente escolhe um profissional, né? Porque aí a gente vai lá para aquela palavra que a gente gosta tanto de falar da responsabilidade, né? Que é um processo que é Verdade. compartilhado, né? O consultor, Compartilhado. eu não vou a um médico, não, eu não vou a um nutricionista, eu não contrato um serviço pensando só no resultado, né? Se eu ignoro a minha parte no processo, né? Você não está preparado para aquilo, né? Sinto É muito verdade. dizer, você vai pagar de novo, ou você vai, porque a gente existe essa relação, né? Tô pagando por isso e espero um resultado, mas de novo, a responsabilidade é minha ação, né? É o meu investimento naquilo, porque o investimento não é financeiro, né? Existe a questão Não, do com certeza, nunca preço-valor. é. Então, assim, o preço em si, por isso que pensar no valor em si, né, na parte monetária, né, é diferente até para cada cliente, tá? E É, já escutei profissionais e eu sou a favor disso porque o trabalho mental, né, o trabalho energético, que uma pessoa me demanda é diferente da outra e a gente consegue perceber isso no processo, sabe? O quanto que ela tá não realmente. engajada não, né, mas é simplesmente assim, é, poxa, ela está pagando, esperando um resultado, mas ela não está colocando dela ainda ali para o resultado que ela deseja, sabe? Porque ela tá. E isso é nosso papel também, identificar isso e dar esse retorno, né? Com Dar esse honestidade, com retorno cuidado, né? Com, e ajudar a guiar. com certeza. Com certeza. E eu vou usar uma analogia muito básica, mas enfim, que tem um pouco a ver com essa questão do que o nosso trabalho é sempre uma via de mão dupla, depende também do outro, né? Sempre. Não é uma coisa só nossa.
mas o que eu acabo falando sempre é quando chega na parte, por exemplo, de cuidados com a pele e tudo mais, e a pessoa estava esperando sobre o que eu tenho que usar aqui, né? Receber a receitinha, né? De que tem que usar de noite, usar de manhã, etc. E eu sempre falo, olha, esse produto que você está comprando, ele não vai deixar a prateleira mais macia e sem mancha. Né? Não é sobre comprar e deixar na prateleira porque comprar, que bonito, deixei na brasileira. Não, vai depender de consistência, você vai precisar realmente usar da forma certa, entender e olhar a validade, enfim, ter uma conexão aí com, né, com o produto. E é isso, o resultado não vai vir na prateleira. E o seu rosto não vai ter um resultado porque está na prateleira, entendeu? Então... Com certeza. É o poder da intenção mesmo, né? Assim, quando eu falo poder de intenção, nada místico, nada esotérico, mas assim, é simplesmente, né, gente, eu tô usando como intenção, tô consciente disso, tô conectada com isso, né? É um ritual. Porque é o ritual, né, ou da beleza, ou do autocuidado, né? E quando a gente pensa isso, é interessante demais, assim, um grupo de pessoas ainda vê a consultoria, talvez, né, o nosso trabalho como fútil, joia. Mas é interessante que o resultado de autoconfiança, o resultado de bem-estar, né, o resultado de autoestima que vem a partir disso, isso não é futilidade, né? Então você consegue ver que as ferramentas que você usa para atingir isso não é futilidade. A relação com uma roupa, a relação com uma imagem mais autêntica, que fale de você, não fale do que sua mãe falou sobre você, né? Porque a gente tem essa tendência, né? Algumas crianças são vestidas pelos pais, né? Algumas pessoas têm essa relação de muita dependência, né? No que a mãe acha, no que, né? Então, isso é muito comum. Então, assim, se libertar disso, por isso que dentro da consultoria, né? Do estilo, por exemplo, estilo é treinamento, né? Estilo só vem de repetição, só vem de tentativa, né? De erro e acerto, de gostar e não gostar. Não é erro para mim, mas o erro no que funciona ou não funciona para você, né? Porque é sobre você. Então, essa repetição, ela vem dessa tentativa, desse treinamento, desse olhar, né? E dessa disposição, que exige responsabilidade, né? E você chegou num ponto bem interessante, que eu vou voltar de novo à questão do batom vermelho, que isso é muito comum, batom vermelho. Ainda é um tabu, um certo de um jeito, a mulher ainda tem, a gente tem ainda um pouco de receio do batom vermelho, por vários motivos. Cada pessoa existe um motivo por conta disso, mas é uma parte. Então, por exemplo, quando a pessoa fala sobre isso pra mim, com relação a batom vermelho e tudo mais, ou botar outra coisa ligada à maquiagem, você falou do delineado azul, eu sempre falo que se a pessoa está sentindo que ela quer testar, né, que ela gostaria de testar realmente isso na vida dela, eu sempre falo, olha, faz isso em casa, começa em casa, coloca o batom vermelho, você vai passar na frente do espelho do seu banheiro, você vai se ver com o batom vermelho, depois você vai na padaria que você sabe que não vai encontrar tanta gente, sei lá, eu estou dando exemplo a padaria, mas vai para um lugar que você não vai encontrar pessoas conhecidas com tanta facilidade. Não tenta colocar batom vermelho e delineado azul quando você vai pro trabalho da primeira vez, entendeu? Porque você vai chegar lá, alguém vai soltar uma frase tipo, o que é isso? Mas por que você está usando isso? Eu vou usar, mas vai para onde? Essas frases, elas entram no nosso íntimo, assim, de uma forma que na hora você já... Tem gente que tem se conhece o suficiente para dizer, estou usando porque eu quero, né? Ou assim, porque eu estou testando uma coisa nova, vai pelo lado engraçado. Ai, gente, acordei hoje e cria uma coisa engraçada na cabeça. Tem gente porque que o tem estilo sustenta, né? Porque o conhecimento que ela tem sobre a escolha sustenta. Mas tem gente que não. Então, se você for esse tipo, então é melhor vai aos poucos. Aí você falou da repetição. Porque é isso. Quanto mais vezes você se vê com batom vermelho, mais vezes você vê com delineado azul, mais sentido pode fazer ou não, porque você pode perceber realmente, não tem a ver comigo, ou não, você vai se sentindo à vontade com aquilo, você vai entendendo que não é um corpo estranho, né? Não é um corpo estranho na sua imagem. Na sua imagem. Então, é muito legal, uma coisa muito bacana que você falou, que faz parte, né? Eu vou falar sintomas, mas na verdade são sinais, né? Da necessidade do autoconhecimento para o estilo, para a imagem, é o incômodo da opinião do outro, né? Porque se eu dependo disso, né? Insegurança nas minhas escolhas, né? A constante comparação com o que o outro tem, com o que o outro veste, né? Da forma que o outro se representa. A insatisfação
e a irritação com comentários, né? Irritação aqui não é questão de agressividade, mas a irritação eu gostaria de Uhum. ampliar para sensação, para reação interna, não para ação, porque a ação a gente planeja, né? Eu posso, de Aham. repente, eu consigo planejar uma resposta e dizer, ah, eu vim com batom e explicar, me justificar. Mas a reação ela é interna e a gente sabe, né? Se você tem consciência, depende muito realmente do quanto você está aberto a se escutar, né? Sabe aquele incômodo, assim, da brincadeira do outro, do batom vermelho, que você É, sabia que não ia dar certo, sabia que eu vinha notar, aí né? você Então, vê isso, sabia que alguém ia anotar, sabia que. Você né? traz essa coisa, né? E é tão legal, porque a reação, de novo, ela pode ser, né, autêntica, do tipo, né, ou simplesmente, ah, eu queria usar, né, mas aí vem aquela sensação depois, ah, não tá legal. O que que o outro achou? Ah, será que tá demais? Será que tá menos? Eu vou lá tirar, vou disfarçar, entende? Então, assim, isso é um grande sinal de quanto eu estou incorporando, né, da minha imagem está casando com o que eu sinto dentro de mim, né? E é muito legal porque ontem eu falei isso com uma pessoa que ela podia ter todas as roupas lindas que ela gostasse, porque algumas pessoas falam, ah, eu não tenho a maquiagem, eu não tenho o acessório, eu não tenho joia. Mas e se tivesse? E eu garanto, assim, quando eu percebo uma situação nesse sentido, assim, se você tivesse todas as roupas que você desejaria e ainda assim a insatisfação existisse, o que mais que é? Né? Porque a gente fala Aham. da autoimagem. E a autoimagem, ela vem dessa questão da estima, né? Do quanto eu me amo, do quanto eu me percebo do quanto eu me caso com essas roupas, né? Porque não é o Uhum. contrário, entende? Então, É a gente verdade. está falando de estrutura emocional, a gente está falando de Muito. percepções, né? Não Muito. é sobre roupa, roupa não cura ninguém, né? Imagem, técnica, moda não cura ninguém. De novo, a gente encontra isso no Google, mas essa relação é muito profunda, né? E ela é muito necessária, porque a autenticidade ela traz liberdade, ela traz qualidade no relacionamento, traz bem-estar, traz autoconfiança, é aquela beleza que as pessoas admiram e você nem você sabe explicar, né? Porque você não fez nada de Exato. diferente, né? Tecnicamente, você entrou em E é contato. por isso, e é por isso que a questão da não repetição realmente é importante, porque quando você falou agora uma frase muito importante, aquela beleza que as pessoas olham, e algumas pessoas falam assim, nossa, só você para ficar linda com esse, tô dando um exemplo aqui, sei lá, esse coturno preto com o vestido florido, por exemplo. E aí, Aham. aí você fala, não é, você pensa, na verdade, não é só eu. Você poderia se você, né? Mas talvez é aquela questão de, mas você é diferente de mim. Então, assim, você não precisa usar o coturno com o vestido florido só porque ficou muito bonito em mim, sabe? Uhum. Aí, de novo, aí já vai entrar também em outro patamar, Em mas outro patamar. essa questão da gente. Desculpa te cortar, amiga, porque eu recebi É, aqui 1 minuto e 45, é. então pra gente não perder nem a live, Ah, é nem verdade. salvar. A Ju falou que vontade de sentar e conversar com vocês. Ai, que linda. Só Ai, pra vocês saberem que essa é a nossa business coach, né, gente? A gente não tá é, desamparada. gente, batom vermelho, amo. Amigo de quando tô cansada e quero sair, me dá um up interno e quebra o assusto. E quebra assusto meia dúzia de gente. Ah, de quebra assusto meia dúzia de gente porque não uso maquiagem. Amo. Ah, É, legal. ferramenta, né? De novo, a Sim, questão de você usar o detalhe como ferramenta de expressar alguma coisa. Nesse sim, caso, desses você padrões, né? não usa maquiagem muito e quando você usa batom, você já, opa, consigo fazer uma coisa diferente para as pessoas. Sim. Então, a gente tem um Ai, demais. minuto. Eu vou deixar, de Tá, repente, aberto para as pessoas mandarem perguntas. A gente já pode responder depois. Ou a gente pode, pode, né, pode. marcar realmente um outro processo. A gente basicamente falou, né, do conceito de autoconhecimento e a importância, né, no processo de estilo, no processo, né, de desenvolvimento pessoal. Então, só mandar as perguntas para a gente que a gente vai responder. Com certeza. Amei a nossa live. Lembra de guardar, aí depois eu coloco também no YouTube para todo mundo ter. E Tá, vou João? fazer uns videozinhos, vou compartilhar os videozinhos de conhecimento, eu acho que vale muito. Tá, Obrigada combinado. por aceitar a Obrigada a conversa. você e obrigada a vocês por estarem com a gente também. Um beijo. Obrigada, gente. Falou. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou ficar esperando aqui, eu não vou fechar não, porque se eu fechar, eu Não vou vai acabar. fechar. Se eu apertar o end, eu vou acabar fechando de vez. Eu tenho 11 segundos, então. Ai, tem mais Minimalismo pergunta, atrapalha o minimalismo estilo? atrapalha. Nossa, adorei a pergunta. Tenho só 4, não vou conseguir responder agora, mas eu vou entrar em contato com a Cris.